Férias, feriados prolongados, viagem, lazer, praia, cinema. Ufa, a lista de vontades da criançada é extensa, não é verdade? E os pais sempre querem proporcionar bons momentos para os filhos. E aí, será que dá para equilibrar essa balança? Dá para fazer o que as crianças querem? Dá para divertir a criançada sem gastar além da conta? Há quem diga que sim, viu? E ele está aqui com a gente hoje, o psicólogo Antônio Souza. Seja bem-vindo. Obrigado. Dá sim. Eu acredito porque também sou pai de 2 filhos, 2 crianças. E é importante percebermos que o espaço da criança pode ser criado. O espaço para a criança pode ser buscado. E o espaço para interação e integração, ele pode ser reinventado. Não necessariamente precisa você fazer uma viagem para o exterior para poder você dizer que está de férias. Não necessariamente você precisa comprar um brinquedo de última geração ou fazer um passeio o mais caro possível para dizer que você está agradando, para poder agradar o filho, a filha, as crianças. Você pode começar de gestos, de atitudes, de ações, espaços mais simples e até mesmo que você já tem em casa. Por exemplo, quem não se recorda do tempo da pandemia? Eu tenho 2 crianças e na pandemia nós tivemos que nos reinventar em casa. Então, por exemplo, Ana, os carrinhos, né? Eu tenho um filho homem e uma filha mulher. Então, os carrinhos, o que ela preferia era, por exemplo, as cores. Então, por exemplo, esse carrinho era o carrinho predileto dela, porque a cor tem róseo, tem lilás, que é o roxo, né? Que são as cores. Tem o dourado, que é as cores que ela gosta. E tinha também o outro brinquedo que fazia interagir com o meu filho, que era: precisamos apagar os incêndios, precisamos fazer limpeza daquilo que está sujo. Quem não se recorda, na época da pandemia, que a gente estava sempre limpando as mãos com álcool, estava sempre se purificando, estava sempre se higienizando. E aí, quem não se recorda que as pessoas que andavam de ônibus, as pessoas que andavam de van, os ônibus, os transportes coletivos não pararam, porque as pessoas precisavam se transportar até para ir para o hospital. Imagina a ambulância. Então, isso são meios, são ferramentas, são instrumentos que você pode desenvolver a integração, que você pode desenvolver um espaço de lazer dentro da sua própria casa ou dentro do próprio carro. Por exemplo, vou lhe dar um outro exemplo aqui, ó. Parece brincadeira, mas eu também adoro isso daqui, ó. Isso aqui é um Beyblade. Então, isso aqui você pode brincar, até dentro do carro você pode brincar, né? A criança você está fazendo uma viagem para a casa da avó, ou para a casa do tio, ou para algum espaço de lazer. Não necessariamente você tem que entregar um tablet, ou entregar um telefone, ou colocar as crianças para ficarem lá, né, fixadas. Você sabe que quando você entrega uma tela para uma criança, você tira dela a grande capacidade de interagir, de ser criativo, de recriar as suas próprias situações, seus próprios ambientes, as suas próprias emoções, e fica ali focado no que estão oferecendo para elas, né? Então, você há de convir comigo que os nossos olhos são as janelas da nossa alma. Não sou eu quem digo isso, mas são psicólogos, são educadores que já trazem isso há dezenas de anos, que o nosso cognitivo, as nossas emoções, o nosso sistema límbico de como absorver, como digerir as nossas emoções, como gerenciar as nossas emoções, não é controlar, né? Não sei se alguém se recorda aqui daquele filme Frozen, né? Que tem um nome, é muito forte aquele filme, onde mostra os pais tentando fazer com que a criança controle as emoções, né? Nas férias é exatamente o período onde nós não temos que querer controlar as emoções, ao contrário,
nós temos que favorecer, nós temos que possibilitar, nós temos que oferecer espaço onde essas crianças possam gritar, possam correr, possam estabelecer os seus limites, criar ou até conhecer os seus próprios limites, Ana. Por exemplo, aqui na cidade de Fortaleza, por exemplo, tem vários espaços que você pode criar ou que você pode levar. E aí nós podíamos pensar assim, em alguns espaços que podem ajudar também no desenvolvimento da criança. Não é porque está de férias que a criança tem que ficar parada sem estimulação do seu próprio desenvolvimento intelectual, cognitivo, relacional, social, né, emocional. Por exemplo, faz um passeio, um conhecimento à Biblioteca Pública do Estado do Ceará, que é belíssima. Lá tem espaço de lazer, lá tem espaço de interação, de integração, lá tem apresentações. Olha que espaço maravilhoso. E é gratuito. Entende? Então, nós podemos buscar esses espaços. A Cidade da Criança, ali na Visconde do Rio Branco, né? Próximo ao centro, ou no centro ali, é um espaço que você pode conhecer. Por exemplo, eu atendi uma criança no início do ano e perguntei para ela se ela conhecia a cidade de Fortaleza. E falei dos espaços que eu conheço, que eu levo os meus filhos lá. E aí ela disse assim, eu não conheço esses espaços. Eu prefiro assistir as minhas séries. Eu prefiro assistir os seriados que me são ofertados, que estão no meu computador, eu não preciso sair de casa. E aí a gente desenvolve problemas com isso também. Por quê? Enquanto a criança está em casa só assistindo, ela vai desenvolver, por exemplo, um desejo maior por alimentação. Então, e aí começa a comer aquilo que não é tão saudável. Uma né? ansiedade também pode surgir aí, né? Não ia entrar ainda nesse espaço, mas com certeza pode estimular mais ainda os gatilhos da ansiedade. Então, assim, eu falei da biblioteca pública, o cinema, está passando aquele filme Divertidamente, assista esse filme com seus filhos, vai para o cinema com eles, depois conversa sobre isso. É um filme fantástico, onde traz, Ana, as emoções, né? Como você lidar com as emoções, né? Tanto suas, como com a do outro, com a dos outros, né? Então, assim, férias não é apenas um espaço para ficar deitado ou para ficar lá esperando que o tempo passe. Não, férias é um tempo maravilhoso onde você pode estimular nos seus filhos e também no ambiente familiar, com os pais, com os amigos, com os parentes, com os vizinhos. É tempo também de conhecer os avós, de ficar mais tempo com os avós, conhecer os tios, ficar mais tempo com os tios, conhecer lugares e pessoas que durante o período letivo não se tem essa oportunidade, porque você fica, quem estuda pela manhã acorda muito cedo, naquela correria, vai para a escola, volta para casa. Quem faz inglês, ou faz música, ou faz balé, ou faz outro tipo de esporte, sai da escola, almoça e vai para o esporte, ou, enfim, tem uma vida muito corrida. Você há de convir comigo que hoje nós temos uma vida muito cheia durante o semestre para as nossas crianças. Uma das habilidades que eu acho mais admirável nas crianças é a questão de saber o real valor das coisas. Essa parte do consumismo, essa parte de querer as coisas caras e tal. E o ideal da criança é essa inocência mesmo. Eu acho que quanto mais os pais possam prolongar esse período dessa, digamos assim, dessa inocência consumidora, é válido. E eu acho que isso entra muito nessa questão da brincadeira, da simplicidade, da criatividade. E a tela, como você falou também, ela traz muito essa questão da oferta, né? Oferta tudo, a criança não precisa fazer nada, a criança não precisa pensar em nada, porque já está tudo acontecendo ali. E aí vem uma propaganda, vem um apelo para o consumo, e aí a criança fica, mãe, eu quero. Uma novidade, pai, eu quero. Não é? Isso é verdade. Você sabe o que eu faço e recomendo aos pais? Eu também atendo criança. Você atende criança de que faixa etária, geralmente? A partir dos 8 anos. A partir dos 8 anos eu atendo. Crianças, adolescentes, jovens, adultos, casais.
O meu público de criança, porque o meu espaço é mais apropriado para adolescentes e adultos. Então, mas atendo o início da minha carreira como psicólogo clínico foi exatamente com crianças, né? E passei depois a focar mais na vida jovem, adultos, e hoje eu trabalho muito com orientação de carreira, mentoria, então acaba que as crianças é um público que a gente não vai pegando muito. Mas as crianças que eu recebo em consultório e os pais, que normalmente eu faço uma interação, uma integração entre criança e pais sobre isso, eu recomendo, por exemplo, no período das férias, é o momento onde você pode estimular o contato com as pequenas tarefas, por exemplo, né? De arrumar a mesa, né, juntos, vamos arrumar a mesa do café, vamos sentar para almoçar, porque às vezes no tempo letivo não é possível, vamos jantar juntos, ou então a gente compra comida fora e vamos jantar em casa. Você está desenvolvendo um espaço social familiar que é muito importante. Gente, não se esqueça, nós somos seres afetivos e afetuosos. Nós somos seres que precisamos receber afetos e também podemos dar afeto. Então, o abraço pela manhã, o abraço antes de sair da escola, o abraço quando sai da escola, quando chega na escola, quando sai da escola. Criar esse espaço afetivo é muito importante. E aí, Ana, sabe o que eu faço? E eu sugiro para os pais? Leva as crianças para o supermercado e ensina a elas, por exemplo, você pode comer um macarrão, tem um macarrão de R$20, mas tem um macarrão de R$4. Você pode comprar um macarrão de R$4 e você faz um molho mais forte, né? Mais, como eu diria, mais encorpado, né? Com aquilo que ele quer, com aquilo que ele gosta. E isso vai favorecer uma integração fantástica. Ele vai sentir prazer pela comida do mesmo jeito, por um preço bem mais acessível. Então, é a mesma coisa da brincadeira. Então, você pode brincar de elástico e pode brincar de Beyblade, pode brincar de carrinho, como também pode jogar futebol na quadra do condomínio, ou pode jogar futebol na areia, né? Ou pode jogar futevôlei, ou pode fazer beach tênis agora nas férias, é um período excelente para isso. Ou pode montar na própria mesa de casa, quem tem casas grandes, quem tem espaços maiores, pode comprar uma rede de ping-pong, coloca no meio da mesa e pode brincar de ping-pong na própria mesa, né? Então, assim, são inúmeras opções que nós podemos fazer para ajudar as nossas crianças a entenderem que as telas são importantes para pesquisa, são importantes para poder assistir, por exemplo, um seriado desse junto. Assiste com seus filhos, crianças assistam juntos, né? Liga a tela lá e assista algo que ajude. O problema que eu vejo, Ana, é que cada vez mais nós vamos formando seres no seu individualismo. Aí... É importante termos a nossa individualidade, é importante. A criança precisa ter sua individualidade, a sua autonomia, a sua capacidade de conversação, sua capacidade de interpretação, sua capacidade de perceber o erro, o que está errado, o que não está errado. Mas se eu vou deixando essa criança sozinha, ela vai construindo a história dela também sozinha. E nós vamos ter adultos individualistas, profundamente voltado para o seu ego, que não foi trabalhado, que não foi afetivamente afetado positivamente, entende? Então, é muito importante que a gente tenha cuidado com esses elementos, com esses dados, porque eles são quem nos vão formando a nossa personalidade, né? Essa idade aí, 7, 8, 9, 10, é o tempo que a gente tem para exatamente ratificar, né? Carimbar, assinar aquilo que são os valores, aquilo que vai produzir resultado positivo da nossa vida futura, né? Então, nós temos aí eu vou dizer assim, um anfiteatro perfeito para trabalharmos o palco das emoções positivas.
Apoio Cultural, Carline Brand, desde 2004, despertando o que há de melhor em você. E Story Kids, moda para crianças com muito estilo e conforto. Apoio Cultural, Carline Brand, desde 2004, despertando o que há de melhor em você. E Story Kids, moda para crianças com muito estilo e conforto. Agora, falando dessa questão da criatividade, né, do nosso gancho da conversa de hoje. Os pais, eles devem conversar com os filhos abertamente sobre as limitações financeiras, por exemplo. Porque tem essa questão da oferta do consumo, tem essa tentação, se nós adultos já ficamos tentados com toda essa, né? Imagine uma criança que está no seu processo de formação, está naquela fase da neuroplasticidade. Como é que os pais podem agir até para explicar, ó, filho, a gente vai fazer esse passeio aqui porque a gente não pode, por exemplo, ir para a viagem no exterior, como você estava exemplificando antes. Sim, eu acredito muito no processo de transparência familiar, né? Você não precisa colocar a criança num processo de vitimização e nem um processo de responsabilidade por isso. Mas é importante que ele tome conhecimento e os pais trabalharem esse processo educativo, Ana, dentro de um processo formativo e desenvolvimentista integrado, né? Por quê? Porque na vida você não vai poder ter tudo, né? E tem pessoas que entram em depressão porque não conseguiu comprar o carro que ela queria. Mas peraí, você queria um carro para fazer o quê? Não, qual é o uso do seu carro? O uso do meu carro é de casa para o trabalho. Olha, de casa para o trabalho, qualquer carro te leva de casa para o trabalho, não é verdade? Agora, como você vai alimentar essa situação prazerosa, essa situação de satisfação e realização pessoal, isso vai depender exatamente da construção comportamental, emocional, integracional, social, que ao longo da sua infância e adolescência você foi desenvolvendo, né? Então, assim, eu ratifico, assino embaixo daquilo que os pais devem sim conversar. Claro, você não vai levar o problema, por exemplo, você está no Serasa, você está no SPC, você está com a dívida. Você não precisa dizer isso para os filhos quando eles ainda não têm um conhecimento sobre isso. Mas você pode dizer, não, vamos trocar isso daqui, né? Não é simplesmente, eu não vou porque eu não posso, não. Vamos buscar outra situação, vamos buscar outras sugestões, né? Então, o ideal é, primeiro de tudo, entender em que fase a criança está. É importante. Se ela é muito pequena, ainda não consegue entender, mas se ela já tem uma idade que consegue ter uma noção, os pais podem chegar e dizer, filho, a mamãe, o papai, a gente não pode fazer isso esse ano, essa viagem esse ano, por exemplo, agora. Mas, quem sabe, futuramente. Isso. Então, por enquanto, a gente vai fazer isso aqui. A gente vai fazer esse passeio, a gente vai conhecer a biblioteca, como o senhor falou. E aí, a gente se organiza, se programa e a gente vai fazer o que você também quer. Olha, o meu filho trouxe essa semana que um colega dele conseguiu juntar da mesada dele o ano inteiro para poder ir para o Beto Carreiro. Olha só. Então, ele pagou a viagem dele, ele pagou a entrada dele do Beto Carreiro, porque ele conseguiu, da própria mesada dele, fazer isso. Então, assim, olha a educação que essa criança teve e está tendo. Olha a flexibilidade. É claro que os pais ajudaram, com certeza, né? Também. Mas aí você já começa a despertar na criança, na pessoa que está sendo desenvolvida ali, no ser humano que está sendo desenvolvido ali, o sentido de pertença à família, o sentido de organização financeira,
o senso de gestão daquilo que ela tem, daquilo que ela é, daquilo que ela pode ser, daquilo que ela pode construir. Então, é muito importante você ter desenvolver na criança esse senso, essa consciência, essa educação. Por exemplo, as crianças também podem ser educadas financeiramente, né? Eu pensei muito nessa questão, quando você falou da criança que se programou, pensar a longo prazo. Isso é importante desenvolver também, sim, né? Sim, porque a criança, ela é muito do aqui e agora, né? Eu quero isso agora, né? Mas se você tirar do foco de uma necessidade como essa, veja só, o aqui e agora é muito importante para várias situações. Exemplo, você tem que estudar para a prova. A prova é amanhã. Você não vai deixar para estudar amanhã, tem que estudar aqui e agora, né? Carl Rogers, quando trabalha nessa perspectiva do aqui e agora, ele trabalha exatamente dentro dessa perspectiva de que a sua realização começa aqui e agora, começa hoje. Inclusive tem um filme muito bacana, que aí eu digo para os pais, eu trabalho muito com esse filme para poder trabalhar a questão da gestão das emoções, tirar o que é lixo de dentro, mas o filme também trabalha o processo de como você gerenciar os seus processos ansiosos, né, de ansiedade, porque eu estou falando aqui, me imagino que para pais de crianças que serão adolescentes, que serão jovens, que serão adultos. E eu acredito que essas crianças, daqui a pouco adolescentes, mais tarde jovens e depois adultos, o futuro delas começa agora. Começa aqui e agora. Não vai começar daqui a 10, a 15 anos, não, né? Eu me lembro muito bem que eu estava dando uma palestra sobre isso e um dos gerentes lá disse que ele já tinha aí os seus mais de 40 anos, mas ele só foi ingressar na vida profissional depois dos 30. E você sabe por quê? Porque quando ele tinha 12 anos, o pai chegou para ele e disse assim: filho, vaca não dá leite. E aí ele ficou impressionado. Como assim, pai? Vaca não dá leite? É claro que vaca dá leite, pro bezerro dela. Não, meu filho, vaca não dá leite. Você sabe o leite que você toma hoje? Sim, vem da vaca, vem da produção. Então, mas vaca não dá leite. E aí o menino ficou, pai, mas eu tenho 12 anos, nunca ouvi ninguém dizer que vaca não dá leite. Não. Se você não tirar o leite da vaca, você não vai ter o leite. Então, às vezes, os próprios pais, e aqui eu chamo a atenção disso, cuidado para que você não estimule ao filho a ser consumista. Você quer, tá bom, eu vou lá e compro. Você quer, ou então aquela história, eu não comprei, me perdoe, me desculpe. Não precisa pedir desculpa ou pedir perdão. É importante que você sente com o filho e converse: filho, dessa vez não foi possível. Vamos estudar, vamos trabalhar mais, vamos economizar aqui, vamos economizar ali, para a gente poder atender o seu desejo, porque às vezes o desejo não é uma necessidade. Entenda, nem tudo que eu desejo, eu tenho necessidade. Porque o desejo é subjetivo. A necessidade, ela pode ser fisiológica, o desejo, ele é muito emocional. A necessidade, ela pode ser psicológica. Então, e aí vem o terceiro. Desejo, necessito e preciso. Nem tudo que eu desejo, eu tenho necessidade, e nem tudo que eu tenho necessidade, que eu necessito, eu de fato preciso. Tá? Por exemplo, quando eu ensino a questão da educação financeira para os pais desenvolverem com os filhos. 3 perguntas que eu normalmente sugiro aos pais fazerem para o filho. Chega no supermercado, ou chega numa casa de brinquedos, ou chega no shopping, o filho quer isso. Aí você faz essa seguinte pergunta para o filho: filho, você precisa disso? E o filho, claro, vai dizer que precisa, né? Filho, você tem necessidade disso? Claro, pai, eu tenho necessidade disso, porque está alimentado pelo desejo. O desejo alimenta a necessidade e a precisão. Mas aí o pai deve fazer a terceira pergunta: filho, você pode viver sem isso? Pai, eu posso. Entende? Então, assim, veja que educação você pode desenvolver com seu filho conversando, dialogando. É melhor do que, não, agora eu não vou, agora eu não posso, agora eu não tenho. Tu entende? Então, você pode gerenciar seu próprio quadro emocional como pai, como mãe,
também inserindo o filho naquela realidade, mudando o foco dele. Né? Tá bom, você nesse momento segura aí, vamos ver essa outra opção. Então, tira o foco da criança daquilo. Né? Então, eu quero comer McDonald's ou quero comer Burger King. Mas todo mundo sabe que os fast food, né, eles aumentam mais uma série de não benefícios, né, no corpo humano, para a própria mente humana. Então, leva a criança a fazer um lanche mais saudável, leva a criança a construir o seu próprio lanche. Então, vamos fazer o seguinte, vamos passar no supermercado, vamos comprar frutas, vamos comprar, sei lá, o próprio macarrão para a gente fazer nossa própria massa, né? Vamos comprar o pão para a gente fazer o nosso próprio sanduíche, tu entende? Então, assim, você está comprando uma carne, onde você bota o tempero ali da hora, onde eu faço isso com meus filhos, né? Muito bem, então, assim, eu amo essa parte da cozinha colaborativa, porque... É importantíssimo, né? Importantíssimo. Ontem à noite, por exemplo, só um exemplo, ontem à noite eu cheguei... Já depois das 7 da noite, os filhos estavam esperando, porque o pai tem uma massa que o pai faz, né? Então, ontem eu chamei os dois para me ajudarem. Um tem 5 anos, outro tem 10. E o de 10 foi mexer, mas o de 5 estava lá, pegando os temperos, pegando... Tu entende? Então, assim, um momento saudável. Depois a gente janta juntos e olha que bacana. Então, a gente não precisou viajar para Disney. A gente não precisou viajar para o Beto Carreiro, a gente não precisou viajar, imagina, para Paris, para poder ter um momento juntos e prazeroso. Então, você pode criar esses espaços de forma saudável dentro da sua realidade. Ok. Infelizmente, o nosso tempo está acabando. Eu ainda ficaria aqui conversando mais e mais, dando mais e mais dicas. Mas a gente se encontra mais vezes, não é? Com certeza, com certeza. Eu espero por você no nosso próximo encontro. Até lá! Apoio Cultural, Carline Brand, desde 2004, despertando o que há de melhor em você. E Story Kids, moda para crianças com muito estilo e conforto.